Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Flamengo, junto com a turma do Jogo Aberto. E eles vão debater sobre Pedro, que fica fora do jogo contra o Santos. Vamos acompanhar aí, direto do Ninho do Urubu, as últimas informações do Flamengo. Bom, agora eu quero falar de liderança do Campeonato Brasileiro, mas uma liderança que tá meio conturbada não pelos pontos da Série A, e sim pelos pontos que não estão bem conectados nos bastidores. O Flamengo vê um embate público entre Pedro e Felipe Luiz. E aí eu fico pensando, e a diretoria, hein, Thiago? E os outros jogadores? Como é que tá todo mundo reagindo? Não sei se você tá conversando com o pessoal por aí. E quero saber essa história do Pedro não ser relacionado pro jogo de amanhã contra o Santos. Chega mais, Thiago. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os amigos aí em São Paulo. Olha, a história se repete, né? Novamente, o Pedro está de fora da lista de relacionados, como você já adiantou. Ele não viaja com o grupo daqui a pouco, às 4h15 da tarde, para São Paulo para jogar contra o Santos amanhã. Em relação aos bastidores do Flamengo, ontem, o Pedro promoveu uma conversa com os demais jogadores do elenco, a portas fechadas, sem a presença da comissão técnica, e não pediu desculpas, mas fez uma meia-culpa em relação ao baixo rendimento nos últimos treinamentos. O Pedro, de fato, teve um rendimento muito abaixo do comum, teve os piores números em relação ao GPS, teria deixado uma das atividades por ter ficado fora do rachão. Então isso incomodou os demais atletas, porque sabem que o Pedro pode muito mais, tem uma capacidade de entregar muito mais nos treinamentos e também, é claro, de ser relacionado. Bom, em relação à diretoria do Flamengo, a nota publicada pelo Pedro, onde ele pede, ele não chega a pedir desculpas, mas onde ele se posiciona ao torcedor, falando sobre ter ficado chateado em saber que está à venda nos bastidores do clube por cerca de 15 milhões de euros, pegou mal, porque a diretoria esperava de que no meio nessa publicação do Pedro houvesse o pedido de desculpas, o que não aconteceu. Mas isso também não causou uma maior preocupação dentro do clube, até porque o Pedro treinou normalmente hoje, desde sábado. Os treinamentos já voltaram a ser condizentes com aquilo que o Pedro pode produzir, porém muito pouco tempo para ele recuperar o tempo perdido e por isso ele está fora dos relacionados, não viaja para São Paulo e não joga contra o Santos amanhã. Em relação ainda a essa relação do Flamengo, o Matheus Gonçalves, que estava em negociação com o Cruzeiro, e acho que até o Everton pode falar um pouco melhor, a negociação não foi adiante e agora ele volta a ser relacionado pelo Flamengo, viaja para São Paulo e vai reforçar a equipe no jogo contra o Santos amanhã. O Flamengo acabou de divulgar, inclusive, a lista de boletim médico. E assim, quem não viaja junto com o elenco são também o Alexandro, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, o Ayrton Lucas, que tem aquela ferida que aconteceu no jogo contra o São Paulo, também está fora. Então, dois jogadores aí da lateral esquerda que não viajam com o grupo, provavelmente o Vinha deve voltar a ganhar uma vaga no time titular. O Eric Pulgar segue no Chile, ele vai fazer um último exame, já passou por cirurgia em relação àquela fratura no quinto metatarso do pé direito, ainda na Copa do Mundo de Clubes. E o Michael, com dores no tornozelo esquerdo, também não viaja com o grupo. Então, essas 4 baixas, além do Pedro, que não está relacionado. Renata. Pois é, Thiago, obrigada pelas informações. Inclusive, a gente tem essa lista dos relacionados aqui, até para mostrar quem está disponível pelo Flamengo para enfrentar amanhã o Santos, jogo que acontece na Vila Belmiro. Então, tá todo mundo aqui, esse é o grupo organizado pelo Felipe Luiz e a ausência do Pedro, que já não tinha sido relacionado contra o São Paulo e agora ele repete o mesmo movimento. Edu Dracena, qual é a resposta do Felipe quando ele retira mais uma vez o Pedro dessa lista de relacionados? Ele disse que ele passou uma semana treinando mal, os índices no GPS ruins e também não deu muito tempo para recuperar, né? É normal, Renata. Eu não esperava que o Pedro estaria convocado para o jogo contra o Santos. Até porque um dia para o outro não ia mudar o que o Felipe falou na coletiva. Então, eu acredito que vai ter que ter um tempo a mais para o Pedro treinar, para aí sim, de repente, ser relacionado. Agora, eu quero ver, você bem curioso, e se o Flamengo perde para o Santos nesse jogo agora de quarta-feira? Será que na próxima rodada, no final de semana, o Felipe convoca o Pedro? Ficou até um silêncio no estúdio quando ele falou. Não, o PSG fez o quê com o Chelsea, irmão? Não. Não adianta pegar minha fala, não. Fica nessa daí, achando que... Você também quer o Brasil? O que é o Santos aí? O que é o Santos aí do PSG? Vila Belmiro, rapaz, Neymar voltando. O raio pra cair 2 vezes no mesmo lugar. Na quinta-feira a gente conversa. Então eu vejo assim, o ambiente... Eu acho que o Pituca e o Enzo Fernandes são parecidos. Aí você não vai querer... Rafael Caicedo. Você não vai querer comparar também o Santos com o Grêmio. Que também é uma laxa. Mas é isso que a gente tá falando. O Grêmio nem tá na história. São patamares.
O patamar do Santos é uma, o patamar do Grêmio é lá embaixo. Mas o Santos tá atrás do Grêmio na tabela. Mas, pô, Chico, vamos ver quem vai chegar na frente. realidade. E o Pedro? E o Pedro? Palpite! Eu vejo o seguinte, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, Vocês- Pedro, você causa vocês que discórdias entendem- aqui, Pedro. Vocês que entendem melhor do que eu de futebol, vocês têm começou. opinião. Lá vem a porrada. Agora, a minha opinião é essa. Respeito todas que você tem. Vocês aí, entendeu? Então, faz parte. Palpite. Não, a Tudo única bem. que eu não concordo é que o Santos vai ganhar. Capelanes, vemos essa situação. Vamos O fazer que eu uma falei aposta, aqui no mano. programa é que formou apostar, de uma hora para Felipe. outra o time Pedro e o time Felipe Luiz. E agora é um contra o outro. E o que eu disse aqui é que só há um time chamado Flamengo. Então eles precisam resolver isso rápido, organizar. Porque o Pedro em forma e jogando bem é ótimo. O Flamengo precisa de alguém com essa característica. Hoje não tem um jogador com a característica do Pedro, a não ser o Pedro. Ah, mas o Wallace Ian tá aparecendo, mas tem mais mobilidade. É outra característica, na minha opinião. E aí eu pergunto, como aparar as arestas entre técnico e comandado? Acho que todo mundo é homem nessa questão, né? Eu acho que tá todo mundo lá no dia a dia, senta, conversa e tá tudo certo. Eu acho que você precisa resolver da melhor forma possível. Vamos lá, pra mim tá todo mundo errado nessa história, tá? O Felipe Luiz, ele é colocado no pedestal por muita gente. Eu não sei o que o Felipe Luiz fez de tão importante assim pra ser colocado no pedestal intocável. Pra mim, erra. A cúpula diretiva do Flamengo de expor uma situação pública, praticamente, para repórteres que acompanham o Flamengo, que o Pedro estaria à venda. Isso magoou o jogador. Que também não é flor que se cheire. Vamos falar a verdade aqui. Pô, o Pedro teve problema com o Rogério Ceni. Pedro teve problema com o Dorival. Pedro teve problema com o Sampaoli. Pedro teve problema com a antiga gestão do Flamengo. Pedro tem problema agora com o Felipe Luiz. Peraí, será que tá todo mundo errado ou só o Pedro tá certo? Então o jogador tem que fazer meia culpa. E faltou também para ele entendimento para ter humildade e reconhecer e pedir desculpas. Coisa que na nota oficial isso não teve. Pra quem? Como? O Pedro pediu desculpa pra quem? Pros jogadores? Pra todo mundo. Ele Pro desrespeitou jogador a não tem que camisa. pedir desculpa, Ele não. Mas desrespeitou a camisa por quê? Ele desrespeitou ele mesmo. Não, Edu, Ele desrespeitou ele mesmo, não os ele outros desrespeitou companheiros. os jogadores. Não, Ele desrespeitou por quê? Ah, Edu, você como capitão, Não. treinando no dia a dia, tem um jogador que tá fazendo corpo mole, tá lá no seu time aí, tô como é sendo que é? prejudicado. Não Hã? tô prejudicando Edu, os outros, ele desrespeitou Capela. o grupo de jogadores, ele desrespeitou a camisa do Flamengo, ele Aí eu desrespeitou o concordo. treinador, Aí eu ele desrespeitou concordo. todo Mas mundo. ele, Agora, jogadores, ele não se empenhar no treino, ele tá desrespeitando o jogador? Claro que sim. Não. Você, sim, eu Você tava fala um monte de treinando. asneira e não pede desculpa pra mim? Mas é diferente, E aí? aí é outra E aí? coisa. Aí é outra questão. Você contar no dia a dia lá, tá se empenhando, dando seu... Vou dar um exemplo, no rachão. Você tá lá se matando, se doando, tá lá se divertindo, ou tá jogando, ou tá treinando sério. E tem um jogador no seu time, lá no seu coletivo, que tá fazendo corpo mole. Isso não é desrespeito com você? Não, isso é normal. Ah, é normal você fazer Rapaz, corpo mole. eu quando se eu jogasse entendi. hoje, eu não ia ser convocado, Então porque eu tá- era tirista também. No meu time E eu não aí? jogava. Então eu tirava os tiros. Cansado de tirar leite de pedra? Então tá bom, então vamos normalizar Era o aqui último a ser jogador ser convocado. preguiçoso, tá? Estamos normalizando aqui no programa o jogador ser tirista, O normalizar é desrespeitar e não ser convocar, preguiçoso. É ele isso. só não convocou, É isso. só não Vocês estão convocou o normalizando cara o cara pra fazer o que ele quiser no Ele campo de fez só jogo. não convocar Parabéns. o cara pra jogar. Hã? Ele só não convocar o cara pra jogar. E quem tá sendo Você prejudicado? tá depondo contra a instituição, era um Aí ativo eu do concordo, clube. tem que pedir desculpa pra instituição, A Renata acabou de falar. pro presidente, pro diretor. No Agora, elenco pros do jogadores, Flamengo não. não tem um jogador com as características do Pedro, tá Só colocando tem. plata como Pedro, quando se centroavante, machucou, foi num treinamento da seleção brasileira. Ele é um jogador diferenciado em condições plenas. Quando ele está em forma, ele passou por uma lesão gravíssima, o Marco Aurélio está aqui, pode falar sobre isso, uma lesão que não é simples de ser superada. Quando ele retornou antes da lesão, muita gente celebrou, nossa, o tempo previsto era maior, ele conseguiu abreviar esse tempo. Só que eu acho também que pro Felipe Luiz ter feito isso, gente, é a gota d'água total, porque o cara não mediu as consequências, ele foi com tudo pra coletiva e não tava nem aí. E agora o Pedro e ele, olha, eu queria ter uma câmera, ser uma mosca, pra ouvir esse diálogo entre os dois, hein, Marco? Não uma mosca branca. Eu acho engraçado todo mundo falar que Felipe Luiz passou do ponto, que isso e aquilo. Todo mundo não quer transparência. Não é isso que vocês reclamam, que não tem transparência no Corinthians, que não tem transparência no São Paulo, que no Palmeiras pouco se fala. Eu acho que foi excepcional. Como a diretor de posição. futebol, você estimularia essa declaração? Eu estimularia se eu tivesse convencido que o treinador está certo. Tivemos grandes, mas Muricy falava na cara de todo mundo, esse cara, bababá, comigo não. Quantas vezes eu vi o Muricy fazer isso e falar, tá aí o Cicinho que trabalhou com o Na Muricy. imprensa ele falava, doutor? Não cheguei a Chegou trabalhar. Na imprensa, falou muitas vezes. Desse jeito não, doutor. Desse Não, mas O jeito essa foi- foi uma Nem o senhor falou solada. desse jeito quando dirigente, doutor. Desse jeito aí não. Aí eu vejo isso daí como pessoal do treinador. Eu não vejo. Isso daí eu é não algo vejo. Eu pessoal acho com o que- jogador. Eu acho que bateu na tampa, ele já... Então foi do deveria Rogério, do ter feito- Dorival, do São Paulo, de todo mundo. Mas foi só que pessoal ninguém com ele. expôs. Mas chega uma hora... Eles que tem não que- dessa foram até maneira, a não imprensa dessa e colocaram maneira. isso daí. Chega Deixa o uma doutor hora falar. que tem que falar a verdade. Vocês não gostam da verdade, vocês gostam de pano é. quente. Você vai Aí desvalorizar seu produto. ficar passando pano. Quantas vezes vocês falam ficar passando pano? O
cara foi lá, falou a verdade, o que ele sentia de coração aberto e deixou claro que se voltar a trabalhar, volta com ele, não tem problema pessoal nenhum. Então eu acho que o Felipe Luiz fez muito bem. Quero ver se não vai ter. Uma situação dessa. O senhor nunca fez isso, tá passando plano agora o senhor para o Felipe Luiz. O senhor, quando dirigente, nunca tomou essa atitude pública. Com todo o respeito, assim, isso daí tem que ser resolvido exatamente, mas vocês... É uma incoerência gigantesca. Isso é algo de ser resolvido internamente. A própria diretoria sempre deixa isso claro, se tem algum problema, vamos resolver internamente. Quantas discussões... O Rogério Ceni teve a discussão com o Cuca, com o Omar lá, fez o quê? Lá depois da Libertadores. Foi resolvido internamente. Sim. Foi resolvido internamente montuou ali e derrubou o treinador, irmão. Entendeu? Então é isso que acontece. Agora, você expor um problema que você tem no grupo, isso daí pra mim é pessoal. O treinador expor o jogador é pessoal, porque quando você tem um problema e vê que tá afetando o grupo, reúne o grupo e Ele entrega. explicou relações técnicas, condição física, desinteresse pelo treino. Tem hora que alguém tem que falar a verdade. E eu tô com o Felipe Luiz. Eu queria ver alguém fazer isso com o Romário. É o seguinte, que não ia nem treinar, então e aí? Tentaram. É o seguinte, tem vários pontos de vista aí, né? Guardadas as devidas proporções como jogadores. Obviamente o Romário é muito mais jogador que o Pedro, não estou nem comparando como jogador. Eu treinador, por exemplo, analisando, eu treinador, eu vivo no futebol há, sei lá, 40 anos. Eu treinador, punir o jogador não é tirar ele do time. Não é tirar ele do time, não, você não está punindo, não. Você pune o jogador de duas maneiras, mexendo no bolso dele, que é o que ele menos gosta, e pondo na arena para jogar. Outra coisa, se o Felipe, ele está bravo com o Pedro, ele teve o ponto de vista dele, e ele deixou muito claro que ele está recebendo o Pedro de braços abertos se ele se dedicar, tudo bem. Mas tem treinador que gosta daquele leão de treino. Eu já fui assistir treino antes de transmitir clássico, eu falava, meu Deus, aquele cara vai arrebentar com o clássico. Chegava valendo, ele não via a cor da bola. Então é o seguinte, punir jogador afastando do time eu sou contra, porque é um patrimônio do clube. Eu acho que você tem que pegar o jogador e pôr ele em campo. Por quê? Não está produzindo, não está fazendo gol. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Aí O torcedor vai cobrar, a culpa entendeu? é do treinador. Mas eu te garanto uma coisa. Perde o jogo, a culpa é do treinador. Eu te garanto uma coisa. Mesmo nessa nhaca nos treinamentos, o Pedro em campo, com a camisa do Flamengo, vai fazer a diferença. Ô, Luiz, só Não tem feito, né? A época, jogou 2 jogos tá da todo Copa mundo do Mundo falando e que não o fez Pedro nada. teve problema com os outros treinadores. Teve com o Rogério Ceni, com o fulano e tal. Só que o Dorival, Felipe- Sampaoli. Só que o Felipe tava e era jogador. Era jogador. Entendeu? E sempre ficaram do lado do Pedro. Ninguém se- Nesse momento. não sei. Não, porque Não, ninguém nunca se foi posicionou. exposto. Não sei. Nunca foi exposto. Não sei. Como liderança, uma das Cicinho, lideranças, provavelmente Cicinho, ele chegava Você e... não acha assim. que o técnico do Flamengo é experiente, gente, dentro do futebol? Você não acha que chegou num limite, que o cara não suportou mais? Ele tá vendo isso se repetir por várias vezes. E chegou contamina num o limite, grupo. o cara falou, não aguento Pô, mais. se decide ele também. chega, Uma hora você fala ele que não tem que chega... punir, outra hora você concorda com o Felipe. Mas eu não tô concordando com ninguém, eu tô analisando os fatos. Se eu não puder analisar os fatos Mas você aqui, concorda me com quem? Você desculpa. acha que quem foi mais Entendeu? prejudicado, Você tá indo Felipe na ou linha Pedro? do Chico, não é essa linha. Desculpa, eu não vou te responder. Eu não vou te Você vai responder pra um lado e isso. pro Eu outro, não vou pô. responder isso e você e o Chico ficam atrelados pra me derrubar, que eu não vou discutir. Entendeu? Se o Davi Luiz, se o técnico do Flamengo, Felipe Olha, Luiz, já fez saiu isso... daí. Luiz tá no se ele fez isso, deixa eu te falar. Se ele fez isso, deve ter um motivo pra ele Mas fazer o Davi isso. Luiz também reclamou publicamente uma vez do Davi Pedro. Luiz reclamou do Pedro, lembra? É, isso aí foi bem. Isso é Agora, verdade. Chico, você, imediatamente, porque agora já tá tudo tomando outra proporção, todo mundo já analisou. Eu já vi a entrevista do Felipe Luiz umas 8 vezes, não é? E já li o pronunciamento do Pedro também, eu acho que numa proporção menor. Agora, Chico, logo que ele deu a entrevista, você já se posicionou. Você achou interessante esse aspecto da transparência, de falar pra imprensa, de vir a público e não medir as consequências. Porque a gente está vivendo um momento, infelizmente, eu sei que aqui tem ex-jogadores no qual respeito, e o futebol ele mudou de uns anos para cá. Não estou dizendo que ficou melhor ou pior, mudou. Mudou no sentido de profissionalismo, de intensidade, de exigência. Quando a gente fala necessidade, até porque o jogo exige isso. Quando a gente fala no treino, não quer dizer que o cara treine melhor do que os outros, como o chamado leão de treino. É dedicação. O Felipe usou palavras, Renata, que, na minha opinião, ele não deixou margem para interpretação. Quando ele fala em deboche... Beirar o ridículo. Beirar o ridículo, comportamento, ele está falando que isso incomodou também o grupo. Quando ele fala que se reuniu com os capitães, é porque os capitães também estavam incomodados com isso. Será que os caras então, não na falaram minha com ele? opinião, é muito claro, a gente não deu margem para interpretação. E se os jogadores do Flamengo resolverem falar, alguém vai criticar? Mas a nota do Pedro falou que ele já se acertou com os jogadores ontem. A nota dele. A dele, disse né? que conversou com os atletas. Gente, cadê a Até o Felipe era só o Felipe, agora é Felipe e Mas a Pedro. pergunta do milhão é,
Cadê a diretoria do Flamengo? Exatamente. Cadê os caras? Isso Cadê é o uma- MAP? Cadê isso todo é mundo? uma Cadê o verdade. voto? Concordo. Hein? Mas, Cadê? gente, os Isso é caras uma deram verdade. carta branca pro Felipe, isso é fato. Silêncio diz isso. É Tudo isso. bem, mas se eu sou treinador, cala, se eu sou treinador, consente. não é mais fácil eu ir na diretoria e falar, olha, eu não quero mais esse cara, tá contaminando Mas o você acha grupo, que ele não se pensa vira. assim? Pra ele falar isso, é porque ele já conversou 1, 2, 3, 5, Mas e o posicionamento da diretoria? Mas assim, sim, isso é estão postura falando de como se não diretor. houvesse uma Treinador conversa fazer interna. isso, é por isso que a gente tá aqui É pegando no raro, pé. é Treinador raro. fazer isso, Capelani tem razão quando fala. O diretor geralmente é que diretor tem faz chegar e isso, falar não o assim, treinador. ó, tá fora Ele aqui, tem tamanho tá pra isso. afastado e acabou o Everton diretor, Guimarães não treinador. se manifestou e agora é o seu momento, Everton. Que treta, hein? doutor. Felipe Luiz, Pedro, cada hora eu penso uma coisa aqui. Pesada, Renato. Doutor Galo. Pesada. Perguntaram aí, cadê a diretoria do Flamengo? A diretoria do Flamengo está fazendo acordo com o Cruzeiro aqui, roendo a corda pelo Matheus Gonçalves. Tudo ajustado, desde os valores, percentuais, aí 70-30, o Flamengo bateu o pé, disse que era 50-50, valor fixado e tal. Quando foi trocar documentos, roeram a corda. Essa é a diretoria do Flamengo atual e o BAP, que um dia fala de fair play e no outro diz que o Flamengo não pode ganhar só 3 vezes e meia aos demais clubes. Essa é a diretoria do Flamengo. Então tá uma esculhambação? Tá, mas vamos lá. Ninguém está dizendo aqui que está certo partir para porrada, mas você se lembra da treta do auxiliar lá, do preparador físico do Sampaoli com o Pedro. Aí problema com o Dorival, com o Rogério Ceni, agora com o Felipe Luiz. E estão colocando... Tudo bem, as coisas devem ser resolvidas internamente até um certo ponto, né? Porque chega um ponto também que o negócio fica numa miguelança tão grande, jogador de migué tem que ser exposto. Jogador que dá migué, lesa, clube, tem que ser exposto sim. Ou pelo diretor ou pelo treinador. Porque não dá para ficar em clube roubando. Não dá para ficar em clube dando migué em treino, enchendo o saco de grupo. Aliás, profissional que trabalha no meio e que fica só contaminando o grupo, tem que dar linha nesse cara, ninguém suporta. Então daqui a pouco o Felipe Luiz, que é um cara polido, mas o que ele ganhou? Ele não precisa ganhar nada. Ele precisa ser apenas um líder para chegar a detectar problema e tentar resolver de forma interna. Aí ele tenta 1 vez, 2 vezes, 5, 10 vezes, não resolve. Chega um ponto que o cara não aguenta, sabe? Aí o saco explode, ele vai para uma coletiva e fala o que tem que falar. Porque para o Felipe Luiz ir para uma coletiva e falar o que ele falou, é porque o negócio ficou insustentável. Para ele falar da maneira que ele falou, expondo o jogador, é porque ficou de uma maneira insustentável. Aí vai poupar. Aí não, vamos esconder isso da imprensa, da torcida, de quem ama o clube, de quem põe dinheiro no clube. Ah, para! Só acho que o Flamengo é muito melhor com Felipe Luiz e Pedro juntos e bem relacionados. E agora aquele... Pontos. Vamos ser sinceros, né? O Sport é o time que tá desgarrado ali pra baixo, de resto tá todo mundo meio que num mesmo fogo. Muito. Ó, vamos pro Rio, vamos voltar pro Rio. O Cícero Melo, nosso repórter, chega mais com informações do Flamengo. Tá sem vista, né? O nosso Cícero Melo. É bom, estamos nós aqui no estúdio. Tudo bom, Cícero? Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Bom dia para você, para Mari Pereira, o Jailson e para o Fã de Esporte. A vista tá bonita, mas a situação envolvendo o atacante Pedro no Flamengo não está nada bonita. A coisa está muito feia. Vejam que o Flamengo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro e não se fala em outra coisa a não ser essa polêmica envolvendo a situação do atacante Pedro. A nota oficial que o Pedro divulgou ontem não caiu bem dentro do Flamengo. Não teve um pedido de desculpas nem aos próprios companheiros que ele reuniu para explicar a situação e nem a torcida rubro-negra. E ele ainda criticou a forma como o Felipe Luiz tratou o assunto publicamente. O técnico do Flamengo disse na coletiva depois do jogo contra o São Paulo, né, que ele estava realmente desrespeitando o Flamengo, que era ridículo o que ele vinha fazendo. Então o Pedro, nessa nota oficial, falou que o tom desrespeitoso do Felipe Luiz não era bacana com ele, não era legal. Só reconheceu um rendimento abaixo e culpou a diretoria por esse rendimento abaixo. Próximos passos dessa relação. Deverão ser tomadas medidas e tratadas só internamente. A partir de agora não deve ter nenhuma declaração, nem do Felipe Luiz e nem da diretoria do Flamengo. A comissão técnica do Flamengo espera a resposta do atacante no dia a dia de trabalho. A relação do Pedro com o Felipe Luiz é um ponto de interrogação neste momento. Não se sabe se eles estão se falando ou não. A presença de Pedro na lista de relacionados para o próximo jogo, que é nesta quarta-feira contra o Santos, lá na Vila Belmiro, fica esse ponto de interrogação, mas eu tive uma conversa agora há pouco com uma pessoa importante do Flamengo que me disse o seguinte: dificilmente o Pedro vai ser relacionado, porque não foi só um assunto de indisciplina. Se fosse só isso, fosse só indisciplina e ele estivesse treinando normalmente, talvez ele fosse relacionado.
Provavelmente. Mas o que o Felipe Luiz alegou é que ele não estava se dedicando, estava muito abaixo dos companheiros e isso não mudou. Não pode ter mudado somente no treinamento de ontem. Hoje é um treino, o time está treinando ainda agora, não terminou o treino. O treino é aquele treino leve, véspera de viagem. O Flamengo viaja às 4h15 da tarde para São Paulo. Depois do treino almoça e vai para o aeroporto. Então, pelo que conversei com essa pessoa, não vai mudar a situação do Pedro em relação a ser relacionado. Vai ser uma surpresa muito grande para essa pessoa que me falou se ele for relacionado, porque vai contrariar tudo aquilo que o Felipe Luiz falou, que ele não vinha se dedicando, que estava mal em todos os índices. Ele não pode ter melhorado em um treino. Então, vamos aguardar a relação dos relacionados à lista. Deve sair por volta de 2h30 da tarde, antes do Flamengo ir para o aeroporto. Como disse, o Flamengo joga na Vila Belmiro contra o Santos, um jogo importante. O Flamengo é o líder isolado com 27 pontos ganhos. Tem o Cruzeiro do lado, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo. E vamos aguardar como vai ficar essa situação do Pedro. É uma situação realmente complicada, constrangedora e que está tirando o foco, inclusive de todo mundo, dos jogos do Flamengo. Valeu, Cícero. Muito obrigado. É uma novela que seguirá, certo? Bom, provavelmente. Provavelmente. Bom, vamos... Hora de falar sobre o Flamengo. Lucas Paquetá segue nos planos do Fla. Vou dizer mais. Ele é a prioridade número 1 do BAP e do José Boto. Os dirigentes rubro-negros só aguardam pelo fim do julgamento, que pode absolver ou banir o Paquetá do futebol para levar essa história adiante. Se o Paquetá for absolvido, vai haver uma investida forte em relação ao West Ham. Hoje o valor de mercado do Paquetá é de 28 milhões de euros, mas todo mundo no Flamengo imagina que é possível comprá-lo por um valor menor, especialmente porque recentemente o Paquetá foi incluído numa lista de atletas negociáveis divulgada pelo próprio West Ham. Importante lembrar também que o Paquetá vai ser um enorme aliado nessa negociação. O meio-atacante de 27 anos está super desgastado, com toda essa investigação que foi tramada contra ele no último 1 ano e meio. E ele está decidido a voltar ao Brasil, caso tenha condição de atuar no futebol profissional. Só para lembrar que o Paquetá quase se transferiu para o Manchester City 2 janelas atrás. E o City chegou a oferecer 80 milhões de euros mais por conta da investigação, que pode punir o Paquetá por 4 cartões amarelos. Existe a suspeita de que o Paquetá toma esses 4 cartões para favorecer a apostadores e também seus familiares. Existe o risco de uma punição exemplar. Só para completar, no Flamengo, há a impressão de que o Paquetá pode ser um substituto para o Gerson, mas ao mesmo tempo pode ser o homem que o Flamengo busca para substituir ou jogar ao lado do Arrascaeta, e eu consigo ver o Paquetá fazendo todas essas funções. Quero completar em relação ao Fla, dizendo sobre 2 propostas recusadas pelo rubro-negro nas últimas horas. A primeira delas da Roma, em relação ao Wesley, oferta de 20 milhões de euros com mais 2 em bônus. O Flamengo quer 30 milhões de euros. O rubro-negro também disse não por uma proposta de empréstimo de um clube do Oriente Médio por Michael. O Flamengo só topa fazer negócio com o Michael por propostas em definitivo. Pedro não será relacionado pelo Flamengo. O atacante continua fora da lista de relação e não estará à disposição de Felipe Luiz contra o Santos na quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro. A delegação viaja para São Paulo na tarde desta terça-feira. O Flamengo encerrou a preparação nesta manhã no Ninho do Urubu. O camisa 9 não foi relacionado para o último jogo e Felipe Luiz justificou a decisão na coletiva, detonando a postura de Pedro nos treinamentos, além de questões comportamentais. O treinador revelou que o jogador foi o último nas valências do GPS na última semana, depois de uma má semana de treinamentos. Pedro teve apenas 3 sessões de treinamento para se recuperar. Quem voltou para a lista foi Matheus Gonçalves. O atacante atuou pelo Sub-20 nas últimas 2 rodadas do Brasileirão da categoria. Após a desistência em negociá-lo com o Cruzeiro, o jovem volta a ficar à disposição de Felipe Luiz. Alexandro se recupera de uma lesão na posterior da coxa esquerda e está fora, assim como Ayrton Lucas, que ainda trata a ferida na perna esquerda. Neste cenário, Varela surge como herdeiro da lateral esquerda. Com dores no tornozelo esquerdo, o Michael ficará no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local. Pulgar é o outro desfalque por conta da cirurgia no pé direito e segue no Chile neste começo de recuperação.